Saudações, meu nome é Giovanni Braga, eu sou mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, bacharel em comunicação social, jornalista, radialista, pedagogo e professor de língua portuguesa 3 e 4. Faremos uma retrospectiva sobre alguns conteúdos que fazem parte da nossa eterna dúvida. Sendo assim, você, aluno, será impulsionado a fazer uma viagem no tempo. Você vai refrescar a sua memória, lembrando do conceito de frase e oração, período simples, período composto. Faremos a leitura com vocês. Sendo assim, você fará uma retrospectiva desses conteúdos que estão armazenados na sua memória. Caso obtenha alguma dúvida, nós estaremos na plataforma para esclarecer. Sugerimos também pesquisas através das gramáticas para fomentar a sua possibilidade e a sua capacidade científica. Sendo assim, fique agora com a leitura e explicação e interpretação desses temas. Faremos a leitura com vocês nesse momento. Período, minha gente. Então vamos começar a definir para vocês o que é o período. O que é o período? Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Então, o que é o período? Quando você faz um texto, quando você faz a leitura de um texto, quando você faz a leitura de um jornal, seja onde for essa leitura, você sempre vai identificar os períodos. Se eu pedir para você, identifique o período no jornal tal, leia o texto e faça a identificação dos períodos. Então, quais vão ser os períodos principais? Período simples e composto. E o que é o período? É uma frase constituída de uma ou mais orações. Lá embaixo eu vou definir para vocês o que é frase e o que é orações. Eu deveria apresentar esse conceito de frase e orações logo no início, mas eu resolvi fazer o inverso. Então, período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Essa formação de um todo com sentido completo, ela é muito importante porque vem impulsioná-los a perceber que o produto textual tem que ter coerência, formando um todo com sentido completo. Então, até a frase, o período simples e o período composto, tem que ter uma coerência, tem que ter um sentido completo. E esse sentido completo e essa coerência deve ser estendida, obviamente, para a produção de texto, para a produção de texto, seja no texto narrativo, descritivo ou dissertativo, ou nas funções da linguagem. Então, a coerência, o sentido completo, deve estar inserido em todo o processo de produção textual. Vamos avançar. Vamos lá. Período simples. O que é o período simples? O que é o período simples? É aquele constituído por apenas uma oração, minha gente, que recebe o nome de oração absoluta. Período, vamos lá, vamos tentar imaginar e lembrar. O que é um período simples? É um período pequeno, é uma frase curta, é uma frase que não se estende, é uma frase que não permite um complemento. A oração é simples, absoluta, é curta. Então, quer dizer, período simples é uma frase pequena, não tem um complemento, não se estende, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar os exemplos. O amor é eterno. Tem complemento aí? O amor é eterno e ponto final. Agora, se eu colocar um complemento aí, o amor é eterno, portanto, a cada dia que passa, eu amo mais Mariazinha. O amor é eterno.
Diante do fato, eu amo mais Mariazinha, o amor é eterno, sendo assim, gosto de Terezinha, gosto de Joãozinho. Continuaria sendo simples ou seria um período composto? As plantas necessitam de cuidados especiais. É simples ou composto? Essa frase. Vamos observar. As plantas necessitam de cuidados especiais. Tem duas frases aí, tem duas orações. Agora vamos para outra. Quero aquelas rosas. Ponto final. O tempo é o melhor remédio. Essas frases aí fazem parte do período simples. É o período simples, não tem complemento, não se estende muito, é pequena, é objetivo, é curta. Vamos lá, período composto. É aquele constituído por duas ou mais orações. E o que é que define as orações? Que nós vamos ver lá embaixo. Nós vamos definir lá embaixo, depois dessas explicações, o que é período, o que é a frase e o que é a oração. Essa explicação de frase e de oração deveria estar no início, mas eu resolvi colocar para baixo, botar mais lá embaixo, tá bom? Então, período composto é aquele substituído por duas ou mais orações. E as orações? O que são orações? As orações são compostas de quê? De verbos, locuções verbais e por aí vai. Vamos lá, período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Quer dizer, é uma frase em duas, é uma frase que possui duas frases, podemos definir assim? Vamos lá aqui, exemplos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. É período composto. Tem quantas orações aí? Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Quantas orações tem aí? Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Você grita para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Cheguei, jantei e fui dormir. São orações que fazem parte do período composto. Por quê? Tem quantas orações aí? Hein? Então vamos ver. Agora, eu falei para vocês que eu daria o conceito de frase, né? A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Claro, um texto é comunicativo, a frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Eu vou mudar isso. O texto pode ser definido por seu propósito comunicativo. A oração pode ser definida por seu propósito comunicativo. O propósito comunicacional dentro da produção textual, dentro da frase, dentro da oração, é de extrema importância, porque é através do texto que existe a comunicação. Existe um emissor e um receptor. Então, voltando, a frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. É claro, então o texto também, ele possui sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Então, a frase tem essa proposta, é um enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos. Então, eu transfiro para a minha frase. Então, a frase significa um propósito comunicacional. Existe um emissor e um receptor. Então, a frase tem que ter o quê? Coerência. Uma frase tem que ter nexo, tem que ter começo, meio e fim. Com isso, o produto textual, textos maiores como a narração, a descrição, a dissertação, as funções da linguagem e até o seu próprio TCC, que você vai construir lá no futuro, vai precisar de coerência. O seu trabalho de conclusão de curso vai ter que obter um propósito comunicacional. Avançamos. Frases interrogativas. O que é uma frase interrogativa? Entonação na pergunta. Geralmente é finalizada com um ponto de interrogação. Exemplos. Que dia você volta? Hoje em dia, com a virtualidade,
com as mensagens por e-mail, nós esquecemos de colocar o ponto de interrogação. E às vezes a pessoa não consegue definir se é uma interrogação, se é uma exclamação. Então, é o ponto de interrogação que vai definir, vai esclarecer o efeito comunicacional da frase. Frases exclamativas, entonação expressiva, reação mais exaltada, geralmente finalizada com um ponto de exclamação ou reticências. Exemplos: que horror! Quer dizer, que horror, ponto de exclamação. Olha só a entonação, que coisa horrorosa. Tem ponto de interrogação, que horror. Então, quando você passa uma mensagem e você coloca que horror de trabalho feito pelo professor Giovanni, tem ponto de interrogação ou é ponto de exclamação? Frases declarativas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com um ponto final. Exemplo: amanhã não poderei levantar. Ela é uma declaração. Não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. É apenas uma declaração. Amanhã não poderei levantar. Ponto final. É uma declaração. Frases imperativas. É o enunciado que traz um verbo no modo imperativo. Geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e final. Exemplo: fale mais baixo. E aí? Entenderam? Frases imperativas, o enunciado que traz um verbo no modo imperativo, tá bom? E vamos lá para a oração. A oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. A oração tem que ter a presença de um verbo. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, termos essenciais, integrantes ou verbo. Então, toda oração tem que ter um verbo. E toda oração também caracterizada pela presença do predicado, sujeito. O que é o predicado? O que é o sujeito dentro da oração? Quem é o sujeito? Existe o sujeito oculto. Vamos tentar fazer uma retrospectiva dessa questão do predicado e do sujeito, tá? Avançaremos. Voltaremos. Eu defini esse conceito agora para vocês de frase e de oração. Depois eu vou fazer uma nova retrospectiva de quais são as orações. Mas voltaremos aqui a falar sobre o período composto, que pode ser coordenação e subordinação e por coordenação. Então, o período composto, minha gente, pode ser período composto por coordenação, período composto por subordinação, ok? É por coordenação, esse período também pode ser composto por coordenação e subordinação simultaneamente. Confira as diferenças entre os períodos compostos. Então, você tem o período simples e o período composto. Voltando lá, tem o período composto que pode ser coordenação, subordinação e por coordenação. Esse período também pode ser composto por quê? Por coordenação e subordinação simultaneamente, tá bom? Então vamos ver as diferenças aqui. Período composto por coordenação. Então tem o período simples, tem o período composto. E dentro do período composto tem o período composto por coordenação, constituído a partir de duas orações, cuja relação é apenas em relação ao sentido. Andem depressa e entrem pela esquerda, constituído a partir de duas orações,
cuja relação é apenas em relação ao sentido. Vejam bem, andem depressa. É uma frase, uma oração. E entrem pela esquerda. Ele denunciou, mas ele negou a versão. Ele denunciou, mas, vírgula. Mas pode ser entretanto, porém, contudo. Ele denunciou, mas. Esse mas é isso. Nós podemos substituir o mais por qual? Palavrinha. Ele denunciou, entretanto, ele negou a versão. Ele denunciou, no entanto, ele negou a versão. Pode ser assim? Os períodos compostos por coordenação podem ser assintéticas e sintéticas. Sindéticas. Tá bom? Vamos avançando. Oração coordenada assintética, livre de conjunções e costumeiramente separadas por vírgula. Cheguei, vírgula. Tomei banho, vírgula. Fui dormir. Então quer dizer, a oração coordenada assindética, é livre de conjunções, tem a presença da vírgula. Avança. Oração coordenada sindética é introduzida por conjunções. Ele estuda demasiadamente, mas não tem bom rendimento. Ele estuda demasiadamente, vírgula, mas não tem bom rendimento. As orações coordenadas sintéticas podem ser aditivas, transmitem ideia de soma. É a soma. Ele não veio nem deu satisfação. Ele não veio e nem deu satisfação. Quer dizer, é uma ideia de soma. Ele não veio e nem deu satisfação. É algo mais, é uma soma aí. Conjunções principais da oração, mas, também e nem. Adversativas fazem oposição à primeira mensagem. Tomou o medicamento, mas não melhorou. Tomou o medicamento, vírgula aí, mas não melhorou. Conjunções principais, mas, contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto. Quando você for produzir o seu texto, você pega essas conjunções aí e pode incluir para te dar apoio. Mas, contudo, a produção do filme veio contribuir. O que eu estou dizendo aqui é um exemplo. Porém, entende-se que a proposta desenvolvida no trabalho de língua portuguesa não vem agradar, pois o processo de interpretação não alcança as necessidades coletivas. Todavia, no entanto, entretanto, conjunções principais que podem contribuir para você produzir seus textos. Aí tem as alternativas, ideia de escolha, alternância ou exclusão. Ora estudar, ora estuda, ora viaja. Ou frequenta as aulas ou perderá a bolsa. Quer dizer, é uma coisa ou outra. Conjunções principais, ou, ora, ou, já, quer, seja. Conclusiva, dão uma conclusão. Ela não gostou, logo não foi aprovada. Conjunções principais, que você também pode utilizar dentro do seu texto, que são, logo, portanto, então e pois após o verbo. Né? O antes do pois também tem vírgula, tá bom? Explicativa, explicam ou justificam a oração interior. O ponto está cheio, vírgula, pois o ônibus está demorando. Conjunções principais, porque, que é pois, antes do verbo. Nós vamos fazer uma retrospectiva do porquê separado, do porquê junto, ok? E como é que inclui essas regras dos porquês aí, tanto para a disciplina Língua Portuguesa 3 e 4.
Período composto por subordinação. Então, nós temos o período simples, nós temos o período composto. E no período composto, nós temos o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Formado por uma oração principal, é uma ou mais orações subordinadas, dependente a primeira. Os períodos compostos por subordinação são oração subordinada substantiva, subjetiva, sujeito do verbo da oração principal, foi declarado que Maria será a nova redatora-chefe. Objetiva direta, objeto direto do verbo da oração principal. Ela acredita que sua irmã é inocente. Objetiva indireta, objeto indireto do verbo objeto indireto do verbo da oração principal. Eu preciso que todos entreguem os relatórios em 10 dias. Bom, gente, ficamos por aqui. Esse conteúdo que foi apresentado para vocês nada mais é do que impulsioná-los a esse processo de revisão e de retrospectiva dos conteúdos. Muito obrigado, até mais ver.